Boa noite, graça e paz. Graça e paz, e para mim é a maior alegria poder conhecer esta igreja, de poder conhecer a família de Deus. Nós, como cabo-verdianos, nós dizemos que sempre quando nós chegamos no lugar, nós temos sempre em mente que existe a família de Deus. E a família de Deus é por meio do seu povo. Através da igreja, nós podemos conhecer a família de Deus. Vocês estão reparando que a minha língua é bem enrolada, igual aos portugueses. Mas geralmente é o português que se fala em Cabo Verde. Nós, também como um povo que foi colonizado pelos portugueses, nós falamos também a língua portuguesa. No caso, é o português cabo-verdiano. Também nós temos a língua crioula, que é a língua falada dentro do povo, que é a língua da junção entre a língua africana e a língua portuguesa. O crioulo é bem simples de aprender, por causa que há muitas palavras que são muito parecidas com o do português. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar o português de Portugal, eu vou buscar ser mais próximos da língua brasileira. Já que eu convivo com 4 anos com a minha esposa, eu já aprendi muitas coisas. Mas eu vou falar agora mais abrasileirado, né? Não sei como é. Eu vou buscar ser mais cearense, no caso. Muito bem. Amados irmãos, para mim é a maior alegria poder estar aqui com vocês. Mais perto da boca aqui. Pronto. Mas... Ai, está alto. Está alto. Ok, acho que já deu certo agora. Firme e forte? Agora deu certo? Todo mundo está me ouvindo bem? Muito bem. Tenho maior alegria, prazer de conhecer essa igreja. Os irmãos nos conhecem só de ouvir falar, né? De poder estar passando o relatório, nos conhecendo, né? Mas hoje, pela graça de Deus, temos esse privilégio de conhecer pessoalmente a igreja também nos conhecer. Isso é uma bênção, isso que nos faz unidos como os cristãos, né? De, mesmo sem conhecer, já entra em contato, já tem uma certa relação, especialmente com uma projeção do estender, né? Levar o reino de Deus para muito mais além, onde que o brasileiro ele não pode sair daqui para ir para a África, mas já tem um contato com o africano, isso nos une em um só propósito de levar o evangelho cada vez mais para frente. Deixa eu apresentar, antes de eu entrar mais no quesito de mensagem, mas eu vou apresentar minha pessoa, meu nome é Jorge Miguel, minha esposa Luana, a minha filhota maior é Axa Luara, a nossa bebezinha é a Zoe Mave, e a minha sogra que está segurando a Zoe Mave, Lenice, tá bom? Elas são praticamente de Pacajus. Exceto minhas filhas, né? Um nasceu em Fortaleza e outra nasceu em Horizonte. Então, nós somos bem diversificados. Eu sou cabo-verdiano de terra mesmo. Como que eu cheguei aqui no Brasil? Praticamente, há 5 anos atrás, uma pessoa... Na verdade, essa história não tem 5 anos atrás. Essa história começa há mais de 15 anos atrás. 15 anos atrás, uma pessoa que saiu daqui, desse estado de Ceará, foi lá para Cabo Verde. O nome dele é pastor Isaías Aruda. Não sei se os irmãos conhecem ou já ouviram falar. Ele levou a mensagem das boas novas de Jesus. Eu tinha 15 anos de idade. Lá em Cabo Verde, jogando bola. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez sobre Jesus como Senhor e Salvador. Né? Que eu conhecia realmente Jesus com mais intimidade. Eu já conhecia Jesus só de falar de Natal, né? Da Páscoa, que Jesus morreu, mas nunca tive um compromisso, uma intimidade, uma amizade com Jesus. E a partir do ensino bíblico, a partir do pregar o verdadeiro evangelho pelo meio das Escrituras, eu compreendi que eu era pecador e que preciso de Cristo, que ainda sou pecador e que preciso dele todos os dias. Então foi em 2009, final do ano, eu assumi esse compromisso com o meu Senhor. De entender que Ele é o meu Salvador, que Ele me salvou da minha condenação, que era justo que eu merecia. Ele me resgatou e me deu agora uma nova vida. E a partir de então,
desde os meus 15 anos de idade, eu entreguei de corpo e alma para servir o meu Senhor. Nós começamos com pequena congregação, hoje já temos uma igreja de 15 a 20 pessoas. E pela graça de Deus, essa igreja me enviou para o Brasil para estudar, conhecer mais, ao ponto de voltar como o ofício, né, e preparado para ser o pastor daquela igreja em Cabo Verde. Então, pela graça de Deus, tudo isso aconteceu. Vim aqui no Brasil, estudei lá no Crato, lá no seminário do Cariri do Crato, lá que eu conheci a minha esposa, que tem também esse chamado para as nações, especialmente para o povo africano, Cabo Verde. E fomos lá que nós conhecemos com esse mesmo propósito. Nós unimos não só de casamento, né, como um casal, mas unimos também no só propósito de levar a esperança de boas novas para aquela nação, que nós sabemos que é muito carente e que precisa também ouvir o Evangelho. Todas as nações, e Jesus fala que nosso dever é de ir, né, para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós devemos isso às pessoas. Então, pela graça de Deus, nesses 15 anos de história, praticamente agora já nós fomos para Cabo Verde, passamos um ano lá de ministério, quando terminei meus estudos aqui, e lá em Cabo Verde mesmo nós começamos o trabalho, e pela graça de Deus nós voltamos agora só para ganhar o nosso bebê, a Zoe, que nasceu, tem 2 meses agora, e agora estamos de volta para o campo novamente. Então, para nós é uma maior alegria poder ver que Deus tem nos dado esse privilégio de participar na sua obra. E nós podemos ver algumas coisas interessantes nesse projeto que não é simplesmente nosso, não é da invenção nossa, mas sim é sobre isso que eu quero falar, fazendo Cristo conhecido em Cabo Verde. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer Jesus, e não simplesmente viver eternamente, mas viver um compromisso de amizade, de intimidade com Deus, conhecer a Deus. Nós, quando passamos a conhecer a Deus, nós passamos também a entender todos os propósitos dele, como salvação, redenção, né, justificação e, enfim, conhecendo a Cristo, as pessoas conhecem também, de fato, a salvação. Conhecendo a salvação, de fato, eles vão estar resgatados, né, a condenação que há ainda sobre os rebeldes, né, especialmente aqueles que não conhecem a Deus. Ok? Então, fazendo Cristo conhecido é o nosso dever. Não só como nós, como missionários, mas também toda a igreja, cada membro que tem esse ato das boas novas que alcançou a ele deve também compartilhar essas boas novas para outras pessoas. Então, Deus nos deu esse propósito. Aqui já falei um pouco da minha família. Aqui as Ilhas de Cabo Verde, que fica na parte ocidental da África, na costa praticamente ocidental, perto do Senegal, Guiné-Bissau, tem a Argélia, também Marrocos. Então, essa é parte de Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, que foi praticamente descoberto pelos portugueses no ano de 1462, depois foi a começar no processo de povoamento. O processo de povoamento deu muito tardio, possivelmente 1467, até mesmo com muitas controvérsias. Cabo Verde ganhou a sua independência como nação a partir de 1975. Então, ainda nem chegou ainda a 50 anos, né? Então, Cabo Verde é um país recentemente, é um país novo, né, no sentido da sua reconhecimento, né, como nação. Então, Cabo Verde ele pertence ao continente africano, embora ele não está dentro do continente, ele está fora. Então, algumas raízes africanas a gente não preservou. Praticamente, hoje, Cabo Verde tem uma cultura muito diversificada, por causa também que algumas ilhas oferecem condições para o turismo, né? Mas os irmãos podem ter a ideia de que Cabo Verde é um país que tem muita
é muito globalizado. Praticamente, a nação brasileira também, por meio das músicas, por meio da cultura, também está muito inserido também, né, nosso conhecimento lá. Ok? Por causa que nós também recebemos muita influência europeia, especialmente dos portugueses. Mas temos nossas raízes também africanas, né, que nós preservamos, algumas na questão da cultura, como arte, música. Então, Cabo Verde é isso. Nossa bandeira, azul representando o oceano, as estrelas amarelas representando as 10 ilhas, sendo que 9 delas são habitáveis. Uma não é habitável por causa que não tem ainda a opção de pessoas habitar nela. A branca, a paz; a vermelha, a luta pela independência. Okay? Então, Cabo Verde, praticamente, tem muito que se falar dela, mas eu vou só falando algumas partes que eu acho mais interessante. Nós falamos, como já disse, nós falamos a língua portuguesa, mas também nós falamos o crioulo. Eu vou falar uma palavra aqui. A mim está muito contente de estar ali manhós. A mim está muito contente de estar ali manhós. Eu estou contente de estar aqui com vocês. Entenderam? Algumas coisas vocês percebem se eu falo rápido, bem devagar. Mas se eu falar rápido, vocês não entendem quase nada. Pronto, a mim está contente junto com a mulher para estar ali com nós. Aí eu falo normal, com uma língua que eu tenho lá no meu país. Mas se eu falar devagarzinho, vocês vão pegando algumas coisitas. E é interessante. E a maioria dos missionários que foram para lá, eles aprendem em 2, 3 meses, já aprendem já com facilidade. Cabo Verde é livre para o brasileiro entrar, não precisa de pagar visto, essas coisas. Vocês um dia quiserem fazer uma visita lá, é 3 horas de viagem daqui de Fortaleza. É parecido daqui para São Paulo, né? Mas por causa de hoje nós não temos uma empresa que está funcionando nesses voos direto, nós temos que ir lá para Lisboa, isso fica mais caro, então fica muito inviável. Mas dá certo chegar lá, se assim um dia vocês quiserem conhecer. Certo? Cabo Verde, uma coisa que também cada ilha tem o crioulo diferenciado. Cada um tem a diversidade de um crioulo. Por exemplo, eu estou na ilha de Santiago, que é a maior ilha, que é praticamente aquela ilha mais ao sul. A maior ilha que tem a capital, que é a cidade da praia. Se nós chegamos numa pessoa, nós falamos assim: olá, você está bem? Nós falamos, mori aqui busadreto. Isso é uma forma de cumprimentar a pessoa. Mas se formos na ilha de São Vicente, que é uma ilha mais ao norte, chegamos na pessoa, como você está? Maneira que está. Então, totalmente diferente algumas coisas, principalmente nas falas. Mas, com o tempo, eu não tenho dificuldade de entender. Mas uma pessoa que vem de fora vai ter, porque é crioulo diversificado. É igual aqui, também, por exemplo, os mineiros. São diferentes da fala cearense, né? Esse trem, né? Eu acho que eu convivi com alguns missionários lá, seminaristas no Crato. Geralmente eu tinha um que é São Paulo, baiano, que também acho que é de Sergipe ou Paraíba, acho. Isso, Paraíba. Totalmente diferente de algumas falas deles. Especialmente, por exemplo, baiano chegava no quarto quando a gente tinha alguma leitura. Fala, negão, eu tenho uma coisa para você, que eu quero você estar aqui, fazer uma coisa assim. Chega junto, negão, chega junto. Aí sempre chamava-me de negão. E eu gostei desse apelido também, não tem problema não. Aí tem o que eu convivi com ele, que é do São Paulo, né? Ô Jorge, fecha a porta, por favor. Aí você, entendeu? Tem algumas diversidades grandes, e assim também é em Cabo Verde. Algumas línguas têm seus jeitinhos, mas dá para entender com o longo do tempo, certo? Cabo Verde ele tem uma população hoje de 600 mil habitantes. Muito pouco. Contudo, existe mais de 1,5 milhão de cabo-verdianos fora de Cabo Verde. Ou seja, existe mais fora do que dentro. Por quê? É um país pequeno, tem poucas oportunidades, então as pessoas saem, especialmente para a Europa, Estados Unidos, temos colônias até de
cabo-verdianos, nós sempre falamos cabo-verdianos na Europa, cabo-verdianos nos Estados Unidos, até mesmo cabo-verdianos aqui no Brasil. Então, tem vários cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Então, Cabo Verde é um país que nós chamamos de terra de Morabeza. Terra de Morabeza. É uma expressão que nós falamos que é terra querida, ou terra que nós vamos para fora, mas sempre com uma vontade de voltar para casa. Então, é uma terra que nós temos muito carinho, que todo mundo que vai, trabalha, se aposenta, mas não deixa de voltar. Vai voltar com uma vida melhor para a família, para sustentar melhor o país. É um país que também que nós chamamos de país de imigração. Na nossa poema, nas nossas literaturas, sempre tem esse retrato que nós falamos da saudade da terra, saudade de pessoas que deixamos, temos que partir para uma vida melhor. Então, Cabo Verde tem esses detalhes, essas curiosidades, tá bom? Amados, também eu quero mostrar para vocês aqui algumas fotos. Isso aqui é a maior ilha que eu falei, a capital, Cidade da Praia, aqui no norte e no sul, na verdade. Essa ilha tem 3 cidades principais. A Somada, no meio da ilha, Tarafal, lá no norte da ilha, e a Cidade da Praia, que é a cidade capital do país, que fica no sul. Ok? Então, aqui também, nós podemos ver algumas questões da construção, algumas fotos. Peguei num bairro mais carente e um bairro mais charmoso. Então, tem muito cultura já. Algumas casas são bem parecidas com casas dos portugueses antigamente, né? Então, algumas coisas são muito diversificadas. Por exemplo, vocês constroem casas geralmente com esses tijolos, né? Lá não, nós construímos com blocos. Lá porque não temos esse tipo de materiais, porque nossas rochas lá praticamente origem vulcânicas. Então nós construímos com britas, com pedras, enfim, não tem esse tipo de barro. Então aqui dá para entender, vocês também possivelmente podem pesquisar algumas coisinhas, vocês podem ver. Aqui são a nossa partida que nós chegamos em Cabo Verde em 2022. Então nós chegamos, ainda estávamos só com a AXA, bem novinha. Chegamos lá com o apoio do pastor Júnior, ainda o missionário Fábio Brito estava lá. A gente começou a conhecer a igreja, mas também despedindo daqui do Brasil. Nós estávamos em Pacajus e, pela graça de Deus, chegamos lá em 2022. Aqui começou a minha ordenação como pastor, depois tive um momento também de aprovação no exame, né, que nós fazemos para sermos aprovados. A igreja estava junto também. Aqui tem algumas fotos de algumas jovens, especialmente porque é uma parte que estava bem, com muita dificuldade de reagrupar os jovens por causa da muita dispersão que existe, por causa que Cabo Verde tem uma cultura que não tem essa questão de compromisso, de casamento. Então, a sociedade em si é muito desestruturada. Por exemplo, eu falo da minha pessoa. A minha mãe tem 5 filhos, e cada um com parceiros diferentes. Então, não se valoriza casamento, não tem essa cultura de casamento, especialmente da Bíblia, pior ainda. Então, a maioria das famílias são desestruturadas. E quando você não tem família estruturada, você tem uma sociedade também bastante problemática, né? Então, quando não tem também o conhecimento da palavra, também as pessoas estão praticamente em trevas, né? E nós sabemos que Satanás, praticamente, ele cativa a cegueira das pessoas nesse sentido. Então, existe muito problema com os jovens. Aí a gente pegou esse grupo, começamos a investir neles, porque nós sabemos que eles são mais vulneráveis, né? Então, também, junto com crianças, a minha esposa também chamando grupinhos de crianças para a gente sempre estar levando para elas uma sã doutrina. As mulheres também da igreja, como é uma igreja que está em formação, é uma igreja que ainda não tem uma estrutura, é uma igreja que está se formando, então ela tem bastante dificuldades, porque praticamente ela nunca teve um pastor regular. Sempre os missionários saíam, entravam, então uma igreja que não se estabelecia, né?
mais ainda, se assim Deus permitir, Deus vai estar estabelecendo ela, pouco a pouco, né? Nós sabemos que não é fácil. Aqui temos conversão de algumas pessoas que a gente teve privilégio de ver chegando à fé. Temos 2 moças, Vaviane e Cláudia, e tem mais um que nós, fora na nossa ausência, também ela chegou à fé, que o nome dela é Viviane, né, bem? Isso, exatamente. Então, tem também 2 crianças que chegaram também na fé, Eli e Dolores, que são filhos de irmãos crentes, né? Então, eles, pela graça de Deus, também mostraram fé e querer seguir Jesus. Temos também o Vitor, que é o pai de Eli. Ele também tem mostrado a vontade de aprender, mas precisa ainda desses acompanhamentos para compreender, de fato, qual é a seriedade de seguir Jesus. Ok? Então, esses são a alegria que nós podemos ter lá no campo. Mas também tivemos momentos de dificuldades. Pessoas que não submetem à doutrina, não querem saber de Deus, querem impor as coisas na Bíblia. Nós sabemos que isso não faz com que a igreja cresça, mas tudo faz parte, né? Faz parte porque o povo de Deus ele está sendo moldado. Essa moldação é pelo meio da Bíblia. É saber a luz, né, que nós temos na nossa mão, porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem ela nós não podemos estar aperfeiçoados, ok? Então aqui, irmãos, tem alguns pedidos nossos. Agora queria também ouvir dos irmãos, se tiverem, eu vou abrir uma parte aqui, se tiver alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, vocês estejam também à vontade, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? O governo, graças a Deus, em toda a África, Cabo Verde é um dos países africanos que tem uma política estável, né? Hoje, praticamente nós temos um sistema parlamentar que existe o primeiro-ministro e o presidente, igual para alguns países europeus. Okay? Os dois até funcionam tranquilamente. Graças a Deus a gente saiu de um longo período que nós estávamos praticamente ainda governados pelo regime português, dos portugueses. Mas em 1975 a gente saiu desse regime e a gente vem construindo uma política mais estável. Na África nós somos um dos melhores na questão de organização. Okay? Não estou falando nas fracaturas que existem, porque em todo mundo existe isso, né? Mas Cabo Verde tem as suas também limitações. Hoje estamos sendo um país reconhecido como um país em via de desenvolvimento. Okay? Mas ainda tem muita coisa para se melhorar, porque Cabo Verde praticamente depende muito de fora. Como é ilha, tudo precisa vir de fora. O custo de vida pesa muito. E hoje, que sustenta o país, praticamente, é 2 coisas. Remessa de imigrantes que vão trabalhar fora e ficam mandando dinheiro para os familiares. Isso também ajuda o país. E também pelo turismo que algumas ilhas colocam. Né? Especialmente algumas ilhas, estou falando ilha de Margem do Norte, Ilha de Sal, Boa Vista. São ilhas turísticas que têm turismo quase todo ano. Considerar que Cabo Verde tem uma ilha praticamente favorável em todo ano, é favorável na questão climática, ok? Não tem muito frio, não tem muito quente. Então é um país, eu falo que é mais ventilado que o Ceará. Eu estou conhecido aqui, é mais ventilado. É quente, né? Aqui. Ar-condicionado tem que ter. Lá nós nem ventilador precisamos. Não tem pessoas que usam ventilador. Aqui é 24 horas ventilador, né? Lembrem, lá é ilha, é ventilado. Praticamente, se eu saio daqui, por exemplo, se eu saio daqui para onde que é? Acho que para cá que é Federal, Polícia Federal, que tem o Blitz, né, de Polícia Federal. Já chego na Praia de Mar, né? Se eu sair daqui, já chego, uns 10 minutos já estamos na Praia de Mar. Okay? Então, contudo, existe
muito vento também, venta muito. E tem também, alguns anos, às vezes, tem algumas tempestades de areia. Mas nós não temos tempestade de areia, temos só bruma seca, que é a consequência de tempestade de areia, que vem lá do deserto da Ceará, vai cair lá no mar Atlântico. E nós sofremos praticamente com isso também. Que geralmente o tempo fica muito ressecado, os beixos racham. Então, temos que levar até mesmo batom de cacau, né, para minimizar as coisas. Mas não é todo ano que acontece. Alguns anos dá essa tempestade, tá bom? Alguma outra pergunta, alguma dúvida? Pastor, qual é a proporção lá do dia evangélico, muçulmanos, sei lá, neopentecostais? Isso. A religião, basicamente, 95%, se não me engano, se professa uma fé na religião católica. Porque a base da nossa cidade foi praticamente os jesuítas, os padres que vão lá na época de colônia, né? Então, eles implantaram o catolicismo. Contudo, tem agora uma estatística que está se levantando muito os evangélicos. Temos diversos ramos dos evangélicos. Começando pelos pentecostais, existem alguns pentecostais, existem alguns batistas da convenção. Tem também batistas, que não me engano, tem uma só batista, que é o batistas tradicional, que é na ilha de São Vicente. Do resto, tem também algumas outras evangélicas que são Universal, chegou lá. Tem também outras, como posso dizer, seitas, são muitos lá também. E também tem o islamismo. Okay? O islamismo agora já está chegando também com força por causa da imigração que foi aberta entre Senegal. Está vindo muito, especialmente espaços, mesquita estão abrindo. Mas eles não têm adeptos, não têm discípulos cabo-verdianos. Eles fazem discípulos por meio de filhos. Eles começam a juntar filhos, casa, outro nem casa, e começa a formar muçulmano por meio da maternidade ou paternidade. Mas, pela discipulado ou pregação, eles são muito ainda pequenos. Mas está aumentando. Contudo, hoje, em Cabo Verde, eu não falo que nós somos o único, mas eu conheço algumas igrejas que nós temos algum tipo de relacionamento, e eles são da Batista da Convenção, se não me engano, né, e também Batista Bíblica, né, que é a única que nós temos, que somos, né, a única bíblica meio regular, porque ainda não decidimos isso, né? Mas é uma onda que não está sendo muito aberto para ampliar essa área na religião. Conhecido como um país laico, né? Lá tem a liberdade de professar a sua fé, ou exercer a sua fé de maneira que você queira. Tenha certa liberdade nisso. Ainda não chegou perseguição, mas nós temos alguns quesitos que, às vezes, fazendo uma programação, alguma forma, principalmente que os católicos resolvem fazer no mesmo horário para atrapalhar algumas coisas, mas nada de perseguição assim à igreja. Okay? Pronto? Se não tiver outra pergunta, vamos seguir, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos quebrar esse gelo agora. A minha esposa, vamos cantar um louvor em crioulo, tá bom? Em crioulo africano. Irmãos, aqui tem alguns pedidos, enquanto a minha esposa vai vindo. Servir a Deus na igreja bíblica, esse é o nosso objetivo no campo. Treinar líderes, evangelismo de crianças e jovens, treinamento para jovens missionários. E o que é isso? É fazer com que a igreja da Bíblia seja um produtor, né? Construir ou trabalhar as pessoas para que elas vão nas outras ilhas. Porque temos irmãos de várias ilhas, assim, divididos. Então, nosso objetivo é trabalhar, se não for nós a irmos, mas trabalhar pessoas para que elas vão
e façam missões entre aquelas ilhas, ok? Com o objetivo de implantar novas igrejas. Em cada ilha, pelo menos, ter um ponto de referência para que cada ilha seja alcançada futuramente por nós ou por aqueles que a gente prepara, aquele que o Senhor prepara para ir, tá bom? Agradecemos desde já por um ano o Ministério em Cabo Verde, pelas igrejas, especialmente essa igreja que está nos apoiando, pelo cuidado de Deus em nossas vidas, pelo retorno e compra das passagens. Graças a Deus compramos meio a parcela, mas agradecemos por isso. Fortalecimento dos irmãos da igreja que está lá. Hoje, praticamente, eles não estão com o pastor, mas estão em alguma liderança. Já tem 3 irmãos homens que estão tomando de conta. Estão quase esgotados, mas estão lá, graças a Deus. E também salvação do povo cabo-verdiano. Estejam orando por nós, lembrem de nós. Toda vez que você vê um avião passando, eu vou lembrar daquele africano que chegou aqui, tá bom? Quando você vê um avião, um zuído de avião, aí eu vou lembrar daquele cabo-verdiano aí, colorido. Tá bom? Amados, esse louvor, ele está praticamente... Aqui tem algumas informações, algum cartão. Nós não temos físico, mas hoje, como está funcionando muito digital, eu vou passar para o pastor se queira passar por grupo. Aqui tem nossos dados, nosso contato, quiser falar conosco, nos conhecer. Nós temos maior prazer em estar em comunicação com os irmãos, tá bom? Aqui também é um texto que nós sempre vamos e cantamos, que fala sobre uma esperança de as pessoas não só conhecer a Cristo, mas a saber o resultado de conhecer a Deus, que é paz, salvação. Especialmente que ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Sempre é um tema, e dentro desse louvor, ele está esse versículo praticamente. Então, é um versículo que na letra vocês podem não entender muito, mas lembrem nesse versículo, ok? Não é línguas estranhas que eu vou cantar aqui, mas é louvor em crioulo. Pode chegar, mesmo. Vou usar só o... Tá bom? Ok. Obrigado, viu? Vem, meu bem, e passa a letra para eles também acompanhar. Sim, a povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Aí, na crioulo seria... Sim, a povo, sim, a povo, sim, a povo. Itachoma, Pai, nome, noite e dia. E diante de mim, com humildade e oração. Sim, a povo, sim, a povo, sim, a povo. Abandona de esses maus caminhos e buscando de coração a coração. Tá ouvindo, tá perdoar, tá ouvindo, e Cabo Verde tá virar bonito. Tá ouvindo, tá perdoar, tá ouvindo, e nossa família tá virar bonito. Tá ouvindo, tá perdoar, tá ouvindo, e nossa igreja tá virar bonito.
tá virá bonito. Tá ouvir. E Brasil tá virá bonito. Entenderam? Deus seja louvado. E essa canção, praticamente, Brasil, mundo, Cabo Verde, ele vai virar bonito. Essa palavra bonito tem a ver com... Será que é bonito? Quer falar que é bonito? De beleza? Praticamente, nós cabo-verdianos usamos bonito falando sobre sarado. Entendeu? Não é sarado fisicamente, não, né? Sarado é a cura, né? Restaurado, né? É isso que o texto está querendo mostrar. Curado, transformado, uma nação cuidada por Deus. E quando nós vimos uma nação que é cuidada por Deus, tudo flui de mil maravilhas. Mas nós sabemos que quando o pecado existe, o homem destrói por meio do pecado, que nós sabemos que é a obra que destrói tudo, né? Mas quando Deus vai, transforma a vida das pessoas, nós podemos ver uma nação também transformada. Quando vê uma família transformada, cada membro da família crentes, na presença do Senhor, as famílias, a sociedade será melhor, irmãos, com certeza. Contudo, é nosso alvo, é nosso desejo, né, de fazer isso, implantar isso. E vamos orar para refletirmos em um versículo que eu tenho muito carinho, sempre quando eu conheço a igreja, eu tenho carinho de transmitir, né, por meio das Escrituras. Vamos orar e antes da oração, vamos ler aquele versículo de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Essa passagem, ele trata especialmente do últimas palavras de Cristo, quando ele estava ressurreto, vivo, mas antes de subir aos céus, ele deixou esse recado para os seus discípulos. Ele fala em Atos 1, verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, gratos somos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui hoje. Sabemos que tudo para a glória do Senhor, nada para nós, pelo contrário, tudo para a glória do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, e nós somos praticamente privilegiados de poder contemplar em nossas vidas os teus grandes feitos. Obrigado a Deus por essa igreja, obrigado por eles terem compreendido esse chamado de ir às nações, pregando as boas novas, seja por ela mesma, também seja apoiando outros que vão. Nós te louvamos por esse tempo, queremos te pedir que o Senhor continue nos guiando em bom caminho, ó Deus, para que onde nós formos, possamos levar a luz do Senhor. Obrigado por esse tempo também que nós vamos estar refletindo na Tua Palavra. Nos encoraja, nos dá, ó Deus, ânimo, nos faça, ó Deus, sair da nossa zona de conforto, para que possamos, ó Deus, desprender de tudo aquilo que nos prende ou que nos atrasa em Te servir, em Te dedicar a vida especialmente para Ti. Nós Te pedimos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos convença, nos faça sair daqui, ó Deus, revigorados, os olhos atentos, sabendo que pouco tempo nos sobra e que possamos Te servir com todo o empenho. Isso Te peço em oração pela minha vida, pela vida dos meus irmãos aqui. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, primeiramente, eu gostaria de apontar alguns contextos posteriores desse livro de Atos. O livro de Atos foi escrito praticamente por Lucas. Lucas era um discípulo de Cristo que acompanhava especialmente o missionário Paulo, né, nas suas viagens missionárias. Então, ele também escreveu o Evangelho de Lucas, que ele retrata praticamente a vida de Jesus, vivo, servindo a Deus
né, trazendo a revelação do seu amor para as nações, especialmente falando do povo judeu, sua crucificação, sua ressurreição e também sua ascensão. E ele escreve o primeiro livro. Aqui no Atos é o segundo livro que ele fala. Verso 1, no capítulo 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandato por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, Lucas praticamente ele escreve falando por uma certa pessoa, possivelmente de alto padrão na sociedade, ou um crente que tinha curiosidade de conhecer como era Jesus, porque por meio de testemunhas que ele foi atrás de saber, com até mesmo uma certa investigação rigorosa, para trazer um fato verdadeiro, coerente com aquilo que realmente era os acontecimentos com Jesus. Então ele fala praticamente que aqui ele fala que são as últimas palavras de Jesus, que ele fala que por meio do Espírito Santo que ele deixou sua ordem, né, e foi elevado às alturas. E verso 3 fala: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou ainda 40 dias com seus discípulos, instruindo, encorajando, preparando eles para o que há de vir. Especialmente porque agora eles vão estar sem a presença física de Jesus. Porque Jesus vai sumir a sua autoridade que ele já tinha antes. Então, ele é a destra de Deus, né? Então, aqui, praticamente, Jesus está com eles, e especialmente uma palavra-chave fala que ele estava com eles durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu estou usando a versão ARA. Geralmente é aqui que usa ARA. Ou NVI também, né? Acho que eu vou dar um jeito aqui. Eu peguei o celular da irmã pensando que era o meu, mas obrigado, irmã. Não tem problema não. Então, mas os irmãos gostam mais de NVI, né? Não tem problema, tá bom? Beleza. Então aqui nós podemos ver que Jesus estava praticamente ensinando sobre o reino de Deus, o que envolve o reino de Deus. Nós, por meio do conhecimento das Escrituras, nós temos muita compreensão do que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino restaurado, um reino glorioso, mas o reino de Deus também ele tem um significado muito importante, especialmente na questão de quem que está reinando hoje neste mundo. Nós sabemos que ainda existe uma revolta contra o reino de Deus. Ainda existem pecadores que estão em rebeldias contra Deus. Não é verdade? Pecadores, especialmente, que não conhecem a Deus ou que conhecem, mas não querem saber de Deus. Nós temos essa realidade. Também temos pessoas que são comprometidas com o Senhor, que têm amizade com Deus e que estão vivendo o reino de Deus, né? Estão desfrutando da presença do Espírito Santo dentro de si, né? O Espírito Santo agora habita em nós, está nos moldando dia a dia, fazendo nós cada vez mais sermos mais parecidos com Cristo. Então, estamos entre o reino dividido. Hoje nem todo mundo adora a Deus, mas é o propósito de Deus que os perversos se convertam, né? O livro de Ezequiel vai mostrar muito isso, que os perversos se convertam, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se converta. Então Deus tem esse propósito para alcançar as pessoas. Mas sabemos que as pessoas, eles desprezam esse presente, desprezam o querer de andar com Deus. Então Jesus especialmente estava falando o que concerne o reino de Deus. Contudo, o verso 4 fala que, comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim o ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui Jesus praticamente está dando uma ordem: esperem aqui em Jerusalém. A promessa que eu não vou deixar vocês órfãos. Lembra as passagens de João 16? Que Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração. Né? 14, na verdade, ele fala isso: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também
em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, ele já tinha dito isso para eles. Calma, eu vou preparar o lugar para vocês, mas antes eu não vou deixar vocês abandonados. Capítulo 16, complementando que ele vai enviar o Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade, que vai estar praticamente capacitando e instruindo eles naquele mesmo propósito que Jesus tinha para eles. Então, aqui nós podemos ver que eles seriam capacitados, preenchidos mesmo com o Espírito Santo dentro deles, dando direção, orientação do que eles vão fazer, certo? Verso 6 fala, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaura o reino a Israel? Entre eles estava um discípulo lá e parece que ele também estava curioso para saber, Senhor Jesus, pronto, nós sabemos que você é o rei e você vem reinar sobre nós. E agora que você vai tirar o Império Romano, né, praticamente, ele não fala isso diretamente, mas ele dá a compreender que o reino de Deus era uma libertação política. Ok? Era uma libertação política. Por quê? Lembrem que os judeus, eles foram praticamente governados ou até mesmo subjugados pelos romanos, pelo Império Romano. E o Império Romano tinha praticamente cancelado ou até mesmo anulado as suas independências como nação. Então, tudo eles pagavam imposto, era governados, fiscalizados pelos imperadores. Então, tudo tinha uma questão política governada pelos romanos. Então, eles eram um povo oprimido, um povo que não tinha expressão da sua liberdade como eles queriam. E, praticamente, também o Velho Testamento dava indicação ou ensinava para eles que viria o Messias. Esse Messias o libertaria do todo o mal, né? Só que eles não entenderam que a primeira vinda é praticamente que Jesus viria como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro que perante os seus tosqueadores caminha mudo, né? Sem abrir a boca. Jesus veio como um ato sacrificial na primeira vinda. Veio para dar vida aos perdidos, encaminhar os cegos para a sua luz. Então, a primeira vinda de Cristo praticamente é a libertação de um povo cativo, não pelas questões políticas ou pelas algemas, mas por uma questão do pecado que domina e até mesmo cega os homens e mulheres. Então, Jesus veio para libertar eles desse sentido, não libertar militarmente ou politicamente. Isso nós vamos reconhecer, se sim Deus permitir, no seu reino praticamente, que ele vem estabelecer o seu reino. Mas até então, Jesus está falando aqui para eles entenderem que eles tivessem a prestar atenção em outras coisas, e não na questão preocupado com o que será da nação, né? Então, Jesus fala no capítulo 7, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não competem vocês, ou não é da preocupação de vocês, estarem interessados ou até mesmo preocupados com o que vai ser da nação. Se eu vou reinar, se vai acabar com os impérios romanos, não se preocupem com isso. Jesus está praticamente anulando a pergunta daquela pessoa para ele não se focar nisso, não prender a isso, não se até mesmo endoidar por causa disso. Porque Deus tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. Nós precisamos apenas confiar. Então aqui nós podemos ver que ele fala, olha, Deus tem esse plano para cuidar de Israel. Mas ele fala, ele preservou por sua exclusiva autoridade. Só pertence a Deus. Você tem que entender que as coisas futuras não te pertencem. Isso nos coloca no nosso devido lugar como frágeis humanos que nós somos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós vamos viajar daqui a pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer no céu, né? Nós não sabemos se nós amanhã vamos abrir os olhos aqui.
Então, uma coisa é certa, se nós não sabemos do futuro, então reconhecemos e calamos e damos graças a Deus. O Senhor cuida de nós. Okay? Contudo, esse é um fato que muitas vezes nos passa despercebido entre nós e muitas vezes perdemos a ideia de que nós somos dominadores de nós mesmos. Eu domino a mim mesmo, eu controlo, eu sei, eu faço. Calma, Deus está no controle de tudo. Então, a autoridade é dele. Então, sempre que nós temos a oportunidade de entender que todas as coisas ele vai converger para um plano perfeito de Deus. Então, não precisamos só aquietar, esperar e deixar ele agir no tempo certo. Porque até mesmo Jesus fala, em vez de estar preocupado com o que vai acontecer com a nação, ele fala, mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus praticamente, em vez de você estar focando numa coisa futura que você não sabe, que não te cabe o direito, presta atenção nisso. Você vai receber o poder, o Espírito Santo, para ser testemunhas. O que isso está querendo falar? Vocês vão ser capacitados para poder testemunhar. Testemunhar de quem? Jesus fala, sereis minhas testemunhas. Vocês vão dar testemunho de mim. Seja, como nós podemos fazer isso? Testemunhar de Cristo. Como nós podemos fazer isso? Para testemunhar de Cristo, você tem que conhecer, saber quem Ele é, o que Ele fez, quem é Ele próprio, que ensino Ele ensinou. Então, saber testemunhar é conhecer Cristo profundamente ao ponto de você, quando uma pessoa fica, o que você entende de Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem que saber. Você que é crente, que tem uma amizade com Jesus, tem que estar na ponta da língua, né? Então, eles tinham esse conhecimento. Então, eles tinham que testemunhar de Cristo. E isso que nos faz entender que ele fala que o testemunho vai muito além da nossa fronteira física que nós estamos aqui vivendo no Brasil. Ele fala que dar testemunhos, falando primeiramente para aqueles discípulos, eles dariam testemunho em Jerusalém, depois eles iriam a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso praticamente combina naquilo que nós vimos da comissão, da grande comissão que Jesus fez para os seus discípulos. Que eles, em Mateus, que ele fala, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Lucas, né? Vão dar testemunho de mim, né? João, esse testemunho vai ser proclamado por todas as nações. Isso são palavras que Jesus está falando para eles. Olha, vocês darão testemunho de mim, vocês falarão de mim, vocês pregarão sobre mim. Porque o que consiste o evangelho? Boa notícia, ok? Evangelho, a palavra grega, evangelho, ele está querendo mostrar uma notícia boa, uma notícia nova. Qual é a notícia nova? Cristo veio salvar, redimir os homens diante de Deus. Cristo traz esperança para a humanidade caída. Cristo é esperança para este mundo. Cristo é esperança para as almas cativas, presas pelo pecado. Cristo é a única solução para libertar o homem do seu caminho mau. Não existe nenhum remédio, nenhum psicólogo, nenhum conhecimento que vai além disso. Só Cristo, que é o único suficiente para salvar um pecador. Não existe outro caminho. Então, é isso que consiste em testemunhar, é ir falar das boas novas de Jesus. E esse ir tem que ir para além de Brasil, além dos parâmetros que nós encontramos. É ir mais além, até os confins da terra. É uma boa nova para todas as nações.
E aqui, irmãos, nós podemos finalizar com algumas aplicações para nós. Primeiramente, nós somos crentes e nós sabemos que por que nós somos crentes? Porque uma pessoa chegou em nós e pregou o evangelho para, seja um pai, seja uma mãe, uma leitura que você fez, o evangelho de alguma forma chegou em você. Você acha como que esse evangelho chegou em nós? Do nada? Não, plano divino de Deus. Porque esses discípulos, eles receberam a graça de Deus e eles cumpriram. Eles realmente ficaram em Jerusalém, aconteceu a descida do Espírito Santo, tiveram a capacidade até mesmo de falar outra língua e pregaram a Jesus. Por meio de afrontas, por meio de perseguições, por meio de morte até, por meio de estar com corda no pescoço. Muito sangue foi derramado, mas eles pregaram o evangelho. Eles exerceram o chamado de Deus porque Deus estava com eles, irmãos. E esse evangelho atravessou séculos e séculos. Pessoas tentaram destruir, diabo tentaram anular, pessoas querendo impedir esse avanço do evangelho, mas o evangelho chegou até nós. Pessoas querem destruir a Bíblia hoje, mas isso não vai acontecer porque Deus que sustenta isso, irmãos. Lembrem de uma passagem lá em Atos mesmo, que acontece entre o Gamaliel, o Paulo e Pedro, que até mesmo os fariseus perseguiam tanto a eles, que Gamaliel teve a sabedoria de falar assim: calma, irmãos, não vamos perseguir esses homens, porque se é uma coisa de homens, vai acabar com o tempo. Porque fulano tal se levantou com rebeldia, com doutrina, acabou. Outro fulano também levantou com a doutrina, acabou. Mas, irmãos, vamos ter cuidado, porque se é uma coisa de Deus, vamos vigiar se nós não estamos contra Deus. Isso foi um sábio conselho que Gamaliel, que era o fariseu, deu para aqueles escribas e fariseus que estavam perseguindo os apóstolos. Porque ele parece que percebeu que o evangelho não é coisa humana, é um plano divino. Então, irmãos, para o evangelho chegar até nós, custou sangue, custou muito sofrimento, né? E nós temos hoje também essa liberdade de conhecer o evangelho com muito mais tranquilidade. Hoje, em alguns países da África, a entrada de Bíblia parece um tráfico, porque a Bíblia entra escondido. Se sabe quem enviar, eles mandam matar, prender. Na Coreia, praticamente, a Bíblia não entra. Alguns países, a palavra de Deus não entra. Jesus, na boca das pessoas, se você é um muçulmano, na verdade, se nós formos na África, especialmente Senegal, Nigéria, que tem o extremismo de muçulmanos, se você falar de Jesus, você é apedrejado ou morto. Então, hoje nós temos essa liberdade de conhecer Jesus, de ser amigo dele. E nós sabemos que existem pessoas que não conhecem a verdade. Sabemos que tem familiares, vizinhos, colega de escola, colega de trabalho, que está nos cercando todos os dias. E nós temos dentro de nós a capacitação de poder testemunhar. Por isso, nós precisamos sempre estar em intimidade com Jesus. Pedir sempre a direção do Espírito Santo para você saber falar, saber até mesmo estudar bem as Escrituras para poder você testemunhar, falar de Jesus e compartilhar aquilo que Jesus fez com você. Qual é o resultado que você, desde o encontro que você teve com Jesus? E isso você tem que espalhar. Isso consiste em missões. Nós vamos fazer esse papel em Cabo Verde. E vocês aqui. É uma mão dupla. Nós aqui, vocês lá. E as multidões que nos cercam. Porque há muitas almas. Há muito que se fazer ainda. Jesus não voltou por causa que Ele está dando oportunidade. Quem sabe um cônjuge teu para ser salvo. Para um familiar teu ainda ser salvo. Para um colega teu, um amigo teu que não é crente ser salvo. Então nós temos toda a condição de levar e testemunhar com até mesmo facilidade. Porque nós não vamos convencer ninguém. Lembrem disso. Que vai fazer a obra é o Espírito Santo de convencer as pessoas. Nós, pelo contrário, nós somos porta-voz. Vamos testemunhar, falar nossa intimidade que nós temos com Jesus. A partir desse falar,
né, levar a mensagem bíblica, com certeza é o Espírito Santo que vai fazer. Ninguém vai garantir salvação para ninguém. Eu vou falar de Jesus, você vai se converter. Não, isso nem sempre acontece. Então, nós temos que sempre depender do Espírito Santo. Viver mediante a orientação que o Espírito Santo dá. E nós podemos ver isso de uma forma muito maravilhosa, que Jesus até mesmo fala assim, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu, verso 9, dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Calma, vocês não precisam ficar espasmados, ficar paralisados com a subida de Jesus. Há muito o que se fazer. Esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. Então, vocês precisam obedecer, começar a fazer alguma coisa. Não precisa ficar parado aqui. Porque é natural que no coração do homem, ele gosta de monumentos. Especialmente, ele gosta de adoração. O homem gosta de adoração. Só que com o pecado, ele adora tudo que não presta. Okay? Cego no pecado, ele adora tudo que não presta. Então, não se sabe, mas possivelmente eles estariam fazendo algum outro ato de, pronto, vamos fazer aqui. Um altar aqui foi onde Jesus subiu. Então vamos colocar um altar aqui, porque aqui, justamente aqui no pé que ele subiu, aqui vai ser um lugar muito importante, vamos ter que orar aqui todos os dias. Não é isso que acontece muitas vezes? Quando há um ato milagroso, as pessoas gostam de fazer algum monumento, alguma coisa, tipo Padre Cício. Quem já foi lá, já viu o Padre Cício lá? Tem um monumento grande de estátua, você vê pessoas subindo as escadas, totalmente uma cegueira, né? Devotando fé naquela coisa que nós sabemos que é um simples homem, de carne e osso, igual a nós. Então, existe um senso de adoração e as pessoas podem adorar de forma errada. Aqui no texto não fala isso, mas nós podemos perceber por meio daquilo que acontece pelo povo de Israel. Quando Deus os libertou do Egito, o que eles fizeram no deserto? Construíram um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro que tirou eles do escravidão do Egito. Não tem sentido. Então aqui, Deus até mesmo enviou 2 varões, que possivelmente são anjos, para falar com eles. Olha, vocês têm algo a fazer. Então, Jesus ele vai voltar, mas vocês precisam... não tem nada que se temer. Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, para que vocês estão ficando com os olhos fitos ao céu? Muitas vezes é isso que nós somos. Prestamos muita atenção numa coisa. Aqui, é isso, mas nós não sabemos o por trás de muito trabalho que existe a fazer. Muita coisa precisa ser feita. O trabalho de evangelismo na igreja, de pregar as boas novas, é só de pastor? Do missionário? Você também se é convocado a isso. Você é chamado para ser isso, para levar as boas novas. Amém? Então, dentro disso, irmãos, nós lembramos sempre desse versículo com muito carinho de pensar. Eu sou um testemunho vivo. Eu tenho um compromisso com Jesus e eu tenho que testemunhar. Jesus me pede e me cobra o testemunho. Porque se que eu sou um crente e ninguém sabe que eu sou crente, é muito perigoso. É crente 007? Agente secreto? Não, tem que ser um crente visível. Que onde você vá, as pessoas falam, esse aí tem compromisso com Deus. Esse aí fala de Deus. Esse aí vive com Deus. É isso que nós temos que ser sempre. Porque missões não só faz sentido quando nós entendemos o por trás do testemunhar. Porque o Jesus ele vai trazer o reino de Deus. Ele vai restaurar, ou ele já está restaurando praticamente o reino de Deus. Muitos estão convertendo. Muitos estão entregando vida a Deus. Muitos estão... Os corações dos homens maus estão sendo transformados. E isso que nós podemos contemplar a vinda do reino de Deus. Mas para isso há muito que se fazer. Não ficamos presos com os olhos fitos no céu. Agora há muito que fazer.
temos que pensar agora em almas. Regalar o olho em almas, encontrar testemunho, seja no trabalho, não dormir em paz, sabendo que tem pessoas que estão correndo sério perigo de herdar o inferno se elas não ouvirem as boas novas. Okay? Então, nós temos essa responsabilidade e isso que consiste em missão. A igreja fazendo também essa missão. Né? Essa missão que não precisa ser de 007, mas que precisa ser uma missão escancarada. Porque você tem um testemunho vivo, que vive com Cristo e possa testemunhar falando também isso para outras pessoas. Amém? Amados irmãos, então eu vou chamar o pastor. Nelson vai estar orando por nós e eu vou estar encerrando essa parte. E agradecemos imensamente pelo convite. Agradecemos por esse tempo maravilhoso que os irmãos nos proporcionaram aqui. Nossa gratidão da nossa família pelo apoio, carinho, a oração. Nós agradecemos imensamente por isso. Tá bom?